Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. É o texto com que abrimos essa conferência. Diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Algumas traduções dizem: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Estais, pois, firmes, e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Fica firme e não te sujeita de novo ao jugo da escravidão. Fica firme na liberdade, é isso que ele está dizendo. Fica firme na liberdade. Agora, que liberdade é essa? Irmão, Deus não pode mudar, porque Deus não muda. Ele mesmo declara: eu sou Deus e eu não mudo. Mas Deus se move, mas eu posso mudar. Esse é o objetivo do Espírito de Deus viver comigo, é para que eu seja um homem transformado pelo Espírito Santo, para que eu me torne parecido com Cristo. A ideia do Espírito Santo habitar com a gente é para que eu me torne parecido com Cristo. Irmãos, e a nossa alma, ela tem muito argumento. A nossa alma, quando ela quer pecar, ela tem argumento para pecar. A culpa sempre é de alguém. A culpa sempre é externa, sempre foi algo que aconteceu comigo, algo que alguém me fez. Então, porque a alma, ela vive de argumento. Mas, querido, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Libertação é uma coisa, liberdade é outra. O propósito da libertação é te tornar livre. Agora, não é uma liberdade sem responsabilidade, é uma liberdade responsável. Porque quando a gente fala de liberdade, às vezes a gente não tem entendimento do que, quão grande é esse ambiente de liberdade. A liberdade, ela nunca está ausente ou desconectada da responsabilidade. Só vive livre quem é responsável, que não está preso a nada, não é escravo de nada. Nós temos muitos trabalhos de libertação na igreja, graças a Deus. Amém? Temos trabalho de regressão. Temos trabalho de quebra de maldição, de escravidão geracional, de demônios em objetos, de demônios em desenhos. Temos trabalho de libertação. Eu não estou aqui tentando desconsiderar a libertação, não, irmãos. Eu, quando me converti, passei por vários processos de libertação. Sentei com pastores, falei da minha carência paterna, falei das minhas dificuldades nas áreas imorais, nas áreas das minhas prisões, os medos, as crises. Eu era um menino cheio de medo. Eu sou o mais velho de 3 irmãos, eu, Ulisses e o Júnior. E Ulisses, a gente dormia no mesmo quarto da Ulisses. E eu ia no banheiro e dizia: Ulisses, levanta para ir comigo no banheiro, eu tenho medo. E Ulisses: vamos lá. Eu não vou falar o que ele falava, né? Ele falava uma palavra assim, para quem tem medo. É uma palavra do verbo subjuntivo, do pretérito imperfeito. Eu não vou falar essa palavra. Mas ele fala: vamos lá, seu... Quando você fala para alguém que tem medo, pegou, né? Tem cheiro e tudo. Então, veja bem, eu não estou aqui desconsiderando o trabalho de libertação. Mas, irmãos, você foi para a liberdade que Cristo te libertou. Quando você passa pela libertação, é para você ser livre. Amém? É para você ser livre, porque você não pode desconsiderar o que Jesus fez na cruz. Um libertador, uma pessoa que trabalha com libertação, qual é o objetivo dela? Pegar você pela mão, levar na cruz e cravar na cruz. Amém? Porque nenhum libertador pode te libertar. Só Jesus te liberta. O nosso trabalho é conduzir você na cruz. Amém? Foi Jesus que morreu por nós.
O trabalho da gente aqui no Ministério de Aconselhamento, de Libertação, a Casa do Oleiro, que é um ministério fantástico de libertação, onde vem pessoas do Brasil inteiro, coisa linda, é maravilhoso o que acontece lá. É para libertar, mas é para tornar livre. Amém, irmãos? Muitos de nós não têm noção do seu estado antes da conversão. Você tem noção de quem você era antes da conversão? Você tem noção? Tem ou não tem? Não tem. Mas também não tem noção do que é depois da conversão. Você não tem mais noção do quem você é hoje e do Senhor. Eu vim aqui nessa noite para falar de reposicionamento. Eu quero falar de uma liberdade que vem através da libertação. A libertação, a liberdade da libertação. Se eu fosse colocar um nome nessa mensagem, eu chamaria a liberdade da libertação. Que está aí o nosso problema. A gente não sabe, a gente não sabe, não tem noção. Às vezes a gente conta testemunho, eu era isso, eu usava droga, eu fazia isso. Mas a gente não tem noção do estrago que a gente fazia. Mas a gente também não tem noção hoje da bênção que a gente pode se tornar. Não temos noção do lugar que Deus nos colocou, do ambiente que Deus nos colocou. Não temos a mínima noção. Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Agora, tem uma maneira correta de ser livre. Tem uma maneira correta, que é a libertação, por onde eu passo por Cristo, na cruz, que eu posso viver essa liberdade. Então, eu preciso enfatizar aqui, a ser livre. Porque, pastor, todo mundo precisa ser livre? Todo mundo precisa ser livre, porque onde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. O Espírito do Senhor habita na sua vida, você tem que viver livre. Escravo não tem livre-arbítrio. Nós precisamos ser livres. Como eu disse, livre não significa irresponsável. Se você olhar para João capítulo 8, abre lá João capítulo 8, vamos lá. Eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas eu quero passear com você aqui um pouquinho. João capítulo 8, glória a Deus. A nossa questão é mais de posicionamento do que de libertação. Muitos já foram libertos, mas não são livres. Dá glória a Deus aí, porque Deus vai te pegar hoje. Você vai sentir, eu estou te falando sério, você vai sentir as cadeias caírem das mãos. Mas você diz, pastor, mas eu já sou crente, mas libertação é para crente mesmo, meu irmão. É crente que precisa ser livre. Porque foi para crente que Jesus falou sobre libertação. João capítulo 8, Jesus está falando com quem? Qual é o caso aqui da mulher adúltera, né? Ele fala da mulher adúltera e continua enfatizando a liberdade. Jesus está aqui enfatizando a liberdade. Aí no versículo 12, ele diz assim: então Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí o versículo 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele. Jesus falou para quem? Para quem? Para os judeus que criam nele. Jesus falou de libertação para quem cria nele. Nós estamos indo lá fora libertar o povo. Trouxemos o povo para dentro e o povo fica preso. Liberdade é para crente, irmão. Que Deus me dê graça para que hoje a gente sinta as algemas caírem das mãos. Muitas pessoas estão presas ainda. Quando não está presa numa coisa, está presa na outra. Está presa na religião, está presa nos seus costumes, está presa em algumas coisas que ele enfatiza como se isso tivesse algum conceito de santidade ou de reverência a Deus. Deus reverencia quem lhe obedece, irmãos. Quem lhe obedece, quem vive a sua vida no padrão divino. Então, versículo 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém.
como é que tu dizes que nós seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, mas eu parei de pecar. Parar de pecar não significa que você é livre. Não, você pode voltar a pecar a qualquer momento. Como? Porque o filho tem que te libertar. E como é que eu me mantenho na liberdade? Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. O Senhor não deseja que você seja aprisionado a nada e nem a ninguém. O Senhor não deseja que você seja prisioneiro de nada. A ideia do Senhor é liberdade. O Evangelho, ontem, como falou o pastor Luciano, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação é liberdade, é você andar num lugar livre. Agora, isso requer responsabilidade, porque a minha liberdade não pode colocar em jogo a libertação do outro. A minha liberdade não pode comprometer a libertação do outro. Queridos, a condição para ser livre, Jesus estabelece somente uma condição para ser livre. Qual é a condição para ser livre? Permanecer no meu ensino. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu fui liberto. A palavra aqui hoje não é para te libertar, é para você ser livre. Você já tem Jesus? Quem aqui já aceitou Jesus, já entregou sua vida para o Senhor? Então você já foi liberto. Você precisa ser livre. E aí talvez você precise de alguém para te ajudar. Talvez você precise de alguém para te ajudar. Alguém para que te conduza na cruz, te ajuda a levar na cruz. Mas o que é permanecer na sua palavra? Jesus disse: se você permanecer na minha palavra, então você será livre. E até uma criança pode entender isso. Por isso que Jesus diz em Mateus 18, ele diz o quê? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o quê? É o reino de Deus. E sabe por que uma criança pode entender? Porque o espírito não tem idade. O espírito não tem idade. Amém? Porque a criança, ela não precisa passar tudo pelo crivo do raciocínio lógico, para ela entender. A inocência dela torna ela livre. Sabe o que é que falta para a gente ser mais livre? A nossa inocência. A Bíblia diz que está dizendo que eu tenho que me tornar uma criança. Amém? Não é para ser infantil. Não está no campo da infantilidade. Está no campo da inocência. Ele não está dizendo para mim ser infantil. Ele está dizendo para mim ser inocente. Amém? Liberdade está na mentalidade inocente. Por isso ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Uma criança não passa tudo pelo crivo lógico do seu raciocínio. A criança briga agora, daqui a pouco está brincando de novo. Está tudo junto de novo. É ou não é? O Senhor está dizendo para mim, entender liberdade, eu tenho que me tornar uma criança. Porque não adianta só eu ser liberto. Não adianta só eu ser liberto. Você não pode viver aprisionado na igreja, irmãos. Aprisionado nos seus conceitos, aprisionado na sua religião. Nós precisamos ser livre para abraçar, livre para beijar, livre para amar. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Vamos ser livres de olhar para uma mulher e não ver um pedaço de carne, ver uma mulher, uma irmã, uma serva de Deus. Amém? Por muito tempo a gente separou homem de um lado, mulher do outro. Vou manter a santidade. Isso não mantém a santidade, irmão. Manter a santidade é você ser livre. É você ser livre. Livre dos conceitos da imoralidade. Livre dentro de si, como o pastor Fernando falou aqui na oferta. Meu Deus, botou a bola na marca do pênalti. Ele disse: nós temos que vencer aqui dentro. O sim de dentro tem que ser o sim de fora. Estamos presos a muitos sentimentos, presos na alma, presos na incredulidade, presos no medo.
Eu vou perguntar, mas não levanta a mão, por favor, está gravando. Quantos aqui têm medo? Quantos aqui vivem em incredulidade? Quantos aqui vivem num sentimento de rejeição? A pessoa que serve a Cristo não se sente amada por ninguém, se sente rejeitada por todo mundo. O que é isso, irmão? Eu preciso de libertação. Não, você precisa se posicionar na libertação. Você já foi liberto na cruz. Você precisa entender que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não se submeta a julgo mais nenhum. Aleluia. Mas pastor, eu sou assim desde criança. Então seja livre. Vá para a presença de Deus. E se quem não gosta de você é problema dele. Você tem que ser livre. Solte as pessoas no seu coração. Solte na sua mente. Solte quem te fez mal, quem te feriu. Solte e seja livre. Porque só um homem livre pode libertar os outros. É por isso que Moisés foi criado na casa de Faraó. Ele seria o libertador de Israel. E escravo não liberta escravo. Por isso ele foi criado como um príncipe. Porque só um príncipe liberta escravo. Aleluia, Jesus era livre de todo mundo. Paulo fala aí em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Paulo diz, embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Paulo está dizendo, eu só consigo servir você porque eu sou livre de você. Se eu sou livre de você, do que você pensa de mim, do que você acha, do que você quer, eu te ajudo. Às vezes você tem que ser livre das pessoas para poder ajudar as pessoas. Amém? Amém? Como é que eu sou livre, pastor? Sendo escravo de Cristo. Se você é preso em Jesus, você não pode se prender a mais nada, querido. Amém? Você está preso, longe, fora. Diga para alguém que está do seu lado, fica livre. Irmãos, o Espírito de Deus comunga com a inocência, não com a malandragem da alma. A alma é malandra, a alma é esperta. O Espírito não, o Espírito é puro, o Espírito é inocente. A alma não, a alma é esperta. A alma registra maldade, ela registra vingança, ela registra cobrança. A alma, tudo que tem de ruim, ela está registrado na sua alma. No Espírito não. O Espírito, ele é livre. Por isso que se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. O Espírito Santo não pode vir habitar em você e você ser preso a algumas coisas. Fica livre, meu irmão. Fica solto. Aleluia. No momento em que você nasceu de novo, você recebeu a condição de viver em íntima e constante comunhão com Deus. E Deus é o quê? Deus é Espírito e alma. Jesus morreu na cruz para quê? Para me ligar de novo a Cristo, para me ligar de novo a Deus. Deus é Espírito. Jesus não morreu na cruz para mim viver um evangelho na alma. Ele morreu na cruz para mim viver um evangelho. Ele me conectou, ele me reconectou com Deus. E Deus é Espírito. E o que Deus faz em você, faz no Espírito. O que vai viver eternamente é o seu Espírito. Você só é alma vivente porque Deus soprou o seu Espírito. Aleluia. Aleluia. Se nós queremos algo diferente na nossa vida, nós vamos precisar de um comportamento diferente. Permanece na palavra, meu irmão. Por favor, permanece na palavra. Como é que eu permaneço na palavra? O que é permanecer na palavra? É simplesmente não aceitar nenhuma condição que não seja de acordo com a palavra de Jesus. Permanecer na palavra é não aceitar nenhuma condição que não está de acordo com a palavra de Cristo. Se não está de acordo com a palavra de Cristo, não faça. Tem coisa que você não precisa nem orar por ela, porque já está escrito como Deus quer.
Já está determinado como Deus deseja. Jesus é o verbo, Ele é a palavra de Deus. E a palavra faz o que, pastor? A palavra cria, a palavra anuncia, a palavra denuncia, a palavra restaura e a palavra restitui. Então, se eu vivo na palavra, a palavra ela cria, anuncia, denuncia, restaura e restitui. Tudo isso na mesma pessoa. Deus criou pela palavra. Deus anunciou pela palavra. Denunciou pela palavra. Restaura pela palavra e restitui pela palavra. E onde é que eu tenho que viver então? Na palavra. Pedir oração, pastor, ora por mim. Não me isenta de obedecer a palavra. Pedir para o pastor orar para Deus me abençoar. Glória a Deus, a gente está aqui para isso. Esse é o nosso trabalho. Mas não isenta você de viver na palavra de Deus. Não isenta você de obedecer a palavra para ser livre. Não é o pastor orando para você que você vai ser livre. É você acreditar na palavra que Jesus disse. Permaneça na palavra. Amém, irmãos? Permaneça. Como é que eu faço? Leia, releia, come, sei lá, faz alguma coisa. Mas pega esse negócio até ele ficar entranhado, engendrado dentro de você. Até você se tornar aquilo que Lu falou ontem, uma carta viva. Uma carta viva. Aleluia. Glória a Jesus. Viver por aquilo que Jesus fez na cruz. E ainda faz por sua palavra. A palavra é espírito e é vida. Ela é espírito e vida. Ele foi para a liberdade que Cristo libertou. Você está sempre perguntando, sempre preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro acha. As nossas conversas têm que ser, não pode mais ser conversa do que o outro está dizendo, do que o outro está fazendo. Tem que ser comigo, é eu e Deus. Vamos restaurar o nosso altar. Vamos voltar para a palavra. A vida de Jesus restaurou todos os homens. Deu a todos os homens a possibilidade de viver em Deus. Não foi para um, foi para todo. Porque a Bíblia diz, é todo aquele que nele crê. Não vai perecer, vai ter a vida eterna. A vida eterna é para quem é livre, irmãos. Você é livre até da morte. Você está me entendendo? Você é livre até da morte. Não, eu vou falar de novo. Você está livre da morte. Se nem a morte pode te matar, você está com medinho do quê? Se nem a morte tem o poder de te manter na sepultura, que aquele que está nele nunca morrerá. E a Bíblia diz que se tiver morto ainda viverá. Meu Deus, nós precisamos falar coisas altas. Fala para você, começa a ler a Bíblia em voz alta para você ouvir. Só ler não está dando certo. Até porque a fé vem pelo ouvir, não vem pelo ler. Mas fala alto. Quando aqueles versículos que você não tem entendimento, lê alto até você entender. Aleluia. Você precisa ser livre. Seus filhos dependem disso, da sua liberdade. Seus netos dependem da sua liberdade. Você não pode estar preso a medo. Você não pode estar preso a insegurança. Eu posso passar por ela, eu posso ter momentos de medo, momentos de insegurança, mas eu não posso estar enraizado ali. Esse não é o meu lugar, a minha família depende da minha liberdade. Ah, meu Deus, alguém está me compreendendo? Alguém precisa entender isso, eu preciso entender. Toda vez que algo quiser algemar você tem que ser livre. Jesus foi para a cruz porque era livre. Quem vai para a cruz obrigado é ladrão. Não é alguém que é livre. Por isso Pilatos disse, eu tenho poder para te soltar. Ele disse, não tens. Eu só estou aqui porque o meu pai quer. Quando meu pai me prende, ninguém me solta. Quando meu pai me solta, ninguém mais me prende. Você precisa entender isso, cristão. Disso vai depender a sua prosperidade.
Sabe quando é que você vai prosperar? Quando você for livre do dinheiro. Aleluia. Quando você for livre de riquezas, de coisas, aí Deus vai te dar muito. Por quê? Porque isso não vai te roubar dele e você não está preso nisso. Sabe quando você vai ficar conhecido? O mundo vai conhecer a palavra que você carrega quando você for livre da fama. Quando você for livre das condições materialistas, Deus vai fazer coisas na sua vida, porque nada vai te prender. Seja livre, irmão. Não, por favor, fica firme na liberdade. Se você perceber, né, quem aqui já teve sonho, pesadelo à noite, assim, acordou de manhã? Ai meu Deus, tive um pesadelo, eu sonhei que fulano morreu, eu sonhei que não sei o quê. Ei, seja livre. Porque o maior trabalho de Satanás é intimidar você. É causar um ambiente de medo e insegurança para que você duvide do que Deus disse. Você acha que o diabo quer você? Ele não quer você, ele só quer que você pare de acreditar em Deus. Você acha que o diabo quer você? Eu tenho um ministério para você. Você acha que ele quer? Não, ele não tem nada para te dar. Ele só quer que você pare de adorar a Deus. A sina do diabo é ser adorado por alguém. É por isso que no inferno não tem adoração. Porque a pessoa que vai ao inferno vai no espírito. E o espírito não reconhece outro Deus. A alma pode adorar outro Deus, a carne pode adorar outro Deus, mas o espírito só reconhece aquele que soprou. Por isso no espírito você só adora um Deus. Por isso que Deus quer que a gente adore em espírito, porque no espírito nós somos todos igual, irmãos. Todo mundo é igual, não tem pobre, não tem rico, não tem preto, não tem branco. Amém? Não tem grande, não tem pequeno, não tem famoso, não tem discreto. Todo mundo é igual no espírito. Aleluia! Glória a Deus! Os atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Por que Deus quer que você adore em espírito? Porque no espírito a gente é igual. Espírito não tem idade, espírito não tem tamanho, espírito não tem sentimento. Espírito a gente é parecido. O que Deus vai fazer em você, vai fazer no seu espírito. E é impossível você adorar a Deus sendo um preso. Porque olha aqui para mim, se você é um preso, a hora que você começa a adorar a Deus, a sua alma grita. E ela quer tomar o lugar do espírito. E aí você já não está mais adorando, você está com pena de você. Você começa a chorar, já não é mais por gozo, é por pena de você. Porque eu estou sofrendo, porque eu estou muito triste, muito angustiado. Deus não tem pena de você, amigo, esquece isso. Deus não tem pena de você. Não tenha pena de você, porque Deus não tem pena de você. Deus levantou homens e mulheres para serem guerreiros. Você viu ontem, Deus num dia transformou escravos num exército. No mesmo dia Deus tirou os seus exércitos do Egito. Porque quando Deus chega, ninguém mais é escravo, querido. Quando Deus entra na vida de um homem, ninguém mais é escravo. Ninguém mais é prisioneiro. Ninguém mais, irmão. Aleluia, seja livre. Só homens livres podem libertar, Jackson. Só homens livres podem libertar, Giba. Seja livre da insegurança, seja livre do medo, seja livre da incredulidade, seja livre do medo. Não tenha medo. Onde há amor não há medo. E se Deus é amor, se você tem Ele, você não pode ter medo. Não tenha medo de fazer as coisas porque as pessoas vão falar mal. Não tenha medo de ser justo. Não tenha medo de estender a mão. Não tenha medo de servir ninguém. Não tenha medo de dizer que ama as pessoas. Não tenha medo de abraçar um e não abraçar o outro. Ah, mas o outro vai ficar triste, então ele precisa ser livre. Amor é para dar a todos, liberdade é para dar a todos. Num lugar onde há liberdade, todo mundo quer orar um pelo outro, todo mundo quer estar junto. A gente compartilha dinheiro, compartilha coisas. Aleluia. O meu sonho de consumo sempre foi viver num lugar livre.
Sempre foi. Eu fui prisioneiro de tantas amarguras, de tantas coisas, mas o dia que Jesus entrou, estendeu a sua mão para mim, eu fui livre. Aleluia. Aleluia. Eu não vou levar meus filhos a viver o jugo da religião. Eu não vou levar minhas netas a viver o jugo da religião. Eu não vou levar os nossos pastores a viver o jugo da religião. Nós somos livres. Levanta a mão e diga: eu sou livre em Jesus Cristo. Aleluia. Glória fluindo sobre nós. Somos livres. Eu sou livre. Diga alto: eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. escuta. Põe a mão em quem está do seu lado. Diga: eu declaro uma unção de liberdade sobre a sua vida. Eu declaro uma unção de liberdade. Diga: todos os seus medos, todas as suas dificuldades, todas as suas inseguranças. Ei, Jesus morreu na cruz por você, cara. Você é livre, meu amigo. Você é livre. Ah, meu Deus, seja livre. Seja livre. Eu estou ouvindo corrente cair aqui. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve. Ei, meu Deus. Senta aí, meu irmão. Tô sentindo que tem corrente caindo aqui. Eu senti barulho aqui, meu irmão. Glória a Deus. Esquece aquela fala que eu disse que eu não estava empolgado. Acabei de empolgar. Acabei de empolgar, irmão. Acabei de ver você livre. Oh, meu Deus, como é bom ver gente livre. Como é bom ver pessoas livres pela glória de Deus. Como é bom ver gente livre, 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 livre. Eu sou livre. Nada além do sangue.
Aleluia. Aleluia. Viver na palavra é viver despreocupado, é viver preso naquilo que Jesus disse. Não é criar preocupações da alma para te tirar daquilo que Jesus disse. Viver na palavra é viver na profecia, não nas circunstâncias. A palavra é profecia, a palavra é olhar para frente. Amém? A palavra é escatológica. Há um final feliz para a noiva do Cordeiro. O momento não define quem eu sou livre em Jesus. Jesus estava preso, olha aqui para mim. Jesus estava preso diante de Pilatos, todo ferido, com uma coroa de espinho na cabeça. Pilatos olhou para ele e disse: eu tenho poder. Jesus disse: não. Eu pergunto para você, quem era o mais livre naquela sala? Era Pilatos ou Jesus? Diz a história que Pilatos depois tirou a sua própria vida. Quem era mais livre? Paulo está diante do rei Agripa, Agripa no trono, Paulo algemado na frente de Agripa. Quem era mais livre naquela sala? Era quem estava no trono ou quem estava algemado com Cristo? Oh, meu Deus! Se Cristo te pegar, meu filho, se Cristo te algemar nele, já era. Você não pode estar preso em mais nada. A doença vem, você tem que brigar com ela até ela sair. A tristeza vem, você briga com ela até sair. A depressão vem, porque vem. O diabo não vai desistir nunca. Esse é o trabalho dele, tirar você da liberdade. A doença vem, a tristeza vem, a decepção vem. Oh, meu Deus, tudo tentando parar, tirar você da liberdade. E aí você vai se prendendo no rancor, vai se prendendo na falta de perdão, vai se perdendo no medo, vai se prendendo. Daqui a pouco você está todo emaranhado, preso. Se torna uma presa fácil para o diabo. O diabo não pode usar homens livres. O diabo não pode usar homens livres. O diabo não pode usar mulheres livres. Sim, não se torne uma presa fácil para o diabo. Quando o rancor bater, você vai dizer: não, diabo, aqui não tem lugar para rancor, aqui só tem lugar para amor. Amor, eu amo meus irmãos, eu amo meus irmãos, eu amo meus filhos, eu amo minha equipe, eu amo essa igreja, eu amo essa cidade, eu amo. Aqui não tem mais pastor, mas não, eu amo. Quando a angústia vier, você diz: eu amo, diabo, aqui não tem lugar para angústia. A angústia que eu carrego é o peso da cruz só, mais nada, diabo. É o peso do fardo de responsabilidade, como foi pregado aqui. Aleluia. Aleluia, como é bom estar diante de um auditório livre, né? Como é bom estar diante de um auditório que não tem expectativa num homem, num ministério, numa música, mas tem a expectativa naquele que vive, naquele que é livre. Só é livre quem abre mão, só é livre quem renuncia. Ei, aleluia, aleluia. Sim. Só Jesus pode libertar você da escravidão do pecado. Só Jesus. Só Jesus pode te libertar. Por que só Jesus pode te libertar, Gladys? Porque ele nunca foi preso a nada. Ele não foi preso a nada. O meu Jesus estava livre. Livre de todo mundo. Ele curava o enfermo, mas não se prendia. De vez em quando um queria segurar: Senhor, fica aqui. Ele diz: não, convém que eu vá nas aldeias. De vez em quando um queria pegar Jesus só para ele. E Jesus dizia: não, eu vim para isso. Sabe por que só Jesus pode te libertar? Porque ele não estava preso a nada. Só pessoas livres podem libertar. Uma pessoa que não é livre não pode levar outras pessoas à libertação. Por isso você tem que ser livre. Porque o mundo precisa da tua liberdade. Liberdade de viver no meio do pecado, no meio da corrupção, e você dizer não. Você tem uma postura de alguém que é livre. Amém? Alguém que está preso a Cristo, não está preso a mais nada. Alguém que tem uma aliança com Cristo, com a integridade do coração de Deus. Aleluia. Abra comigo 1 João, meu Deus, está bom demais. Eu me lembrei do meu antigo pastor que dizia assim: meu Deus, eu tenho tanto para dizer hoje, mas não vai dar tempo.
Aleluia. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Não indica, não indica. Nada mais Satisfaz minha alma. só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Cara, Tomé estava ali, Tomé estava com ele, ele era livre da incredulidade de Tomé. Pedro estava ali, teimoso, bravo, ele era livre da teimosia de Pedro. Judas estava ali, traidor, ele era livre da traição de Judas. Ele era livre de todo mundo, por isso que ele podia servir todo mundo. Amém, querido? Amém? Se você é livre, você cabe, você encaixa em qualquer ambiente. Se você é livre da religião, você não tem problema de andar perto de pessoas que são de outras religiões. Porque você é livre da religião. Você é livre. Aleluia. Você pode andar perto de pessoas que não comungam, às vezes nem com o mesmo Deus. Não, mas quando dois não combinam, não pode andar junto. Para de citar versículo para se defender a sua religiosidade. Para de citar versículo para defender a sua prisão. Vamos ficar juntos, vamos amar, vamos ser livre. Quem é livre anda com todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Vou aproveitar que o Moisés está aqui, o técnico do Marcílio. Se dia alguém me viu no jogo do Marcílio e disse: ô pastor, o senhor aqui. Eu digo: eu sou livre, né, cara? Eu sou pastor, mas eu sou livre. Eu também gosto do Marcílio. Ainda bem que chegou o Moisés agora para abrir o mar vermelho. Amém. Vamos voltar para a mensagem. Aquele que diz que permanece nele deve andar como? Como ele andou, já. Ô Gladys, ele era livre, ele não estava preso a nada. Ele olhava para a moeda na bolsa de Judas e ia dar para os pobres. Judas: não. Eu disse: dá, pode dar. Não pega nada. A riqueza que eu tenho não cabe nesse saco aí. Vamos embora. Quantos pães nós temos? Nós só temos isso aqui, Senhor. Eu vou soltar uma heresia braba aqui agora. Eu acredito que quando André levou e disse: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que é isso para uma multidão? Eu acho que André estava dando a sugestão de eles comer sozinhos. Eu não sei, mas não dá para acreditar nisso, já. André disse assim: ó, Senhor, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para uma multidão? André estava dando a sugestão. Isso, amanhã me arrebenta. Eu acredito na minha imaginação santificada. O que é uma imaginação santificada? Segundo meu amigo Djalma Toledo, imaginação santificada é uma coisa que não está escrito, mas você pensa que poderia ser assim. Então, segundo a minha imaginação santificada, eu acho que André estava dando um migué. André disse assim: ó, Senhor, só tem 5 pães e 2 peixes. Que é isso para esse povo todo? Só faltou ele dizer assim: ó, vamos comer isso nós. Você já viu que incrédulo sempre quer comer sozinho? Não, irmão, homem livre reparte com todo mundo, põe tudo na mesa, não está preso a nada. Jesus dá o pão. Por isso que quando eles foram para o outro lado, eles esconderam um pão e levaram um pão. Jesus disse: que é esse pão escondido? Pegamos o pão lá. Jesus: pô, vocês não viram o que eu fiz agora? Vocês estão escondendo o pão para comer sozinho. Diga para alguém que está certo: você esconde pão para comer sozinho, meu irmão?
Diga, você faz isso, você não é livre. Você está escondendo o pão para comer sozinho. Você não é livre. Diga assim para ele assim, ó, prova para mim que você é livre. Diga, prova para mim que você é livre. Me dá uma oferta agora. Não, estou brincando. Estou brincando. Aleluia. Quando Deus fez o homem, Ele fez para ser livre. A árvore da vida tinha um muro ao redor? Não. A árvore do bem e do mal tinha muro ao redor? A árvore da vida podia comer. Não podia comer da árvore do bem e do mal. Tinha duas árvores no meio do jardim. Deus colocou um muro ao redor, cerca elétrica, disse aqui, não, Ele deixa livre. Porque homens livres, a lei, a Bíblia diz que é para o injusto. Se você tem aliança, você não precisa de mandamento. Você está me entendendo? Quem vive na aliança não precisa estar debaixo de regras. Se você vive na aliança, a aliança te constrange, irmãos. Ele é fiel nas suas alianças, amém? Adão andou livre de Deus. Ele andou livre com Deus. Ele não andou livre de Deus. Ele andou livre com Deus. Quando ele cai em pecado, o que é que acontece? Ele se esconde, porque ele teve medo. O medo foi inaugurado na queda. Por quê? Porque se você não está livre em Deus, você tem que se esconder. Você está sempre preocupado com as suas reações. Não são reações de liberdade, são reações de medo, reações de vergonha, de incredulidade, de orgulho. Mas em Cristo, que nós somos restaurados para andar livre de novo. Eu só preciso aceitar o que Cristo fez. E quer saber, o diabo não pode fazer nada para mudar isso. Você não pode fazer nada para mudar isso. Essa graça, mediante a sua palavra, está consumado. Está consumado. O que é que o diabo pode fazer para mudar isso? Nada. O que é que você pode fazer para mudar isso? Nada. Ou você é livre ou você está preso. Isso é uma questão de posicionamento. Os nossos problemas, eu vejo que o problema da igreja é que não tem a consciência da riqueza da sua liberdade do pecado. Não tem consciência da liberdade que tem. E quando a pessoa não tem consciência da liberdade que tem, ela mesma cria prisões para ela, para se proteger. Quando você não tem consciência da liberdade que você tem, você mesmo cria prisões para você se proteger. Você acha que isso vai te proteger, mas não vai te prender. Lembra quando à meia-noite houve um terremoto na prisão, que Paulo e Silas estavam presos em Atos 16? Lembra? Abriu todas as cadeias, abriu todas as portas. O carcereiro viu aquelas portas todas abertas. Ele pegou uma espada para se matar. Paulo disse: ei! Oh! Não te mata não, ninguém fugiu, a gente está aqui. As portas abriram e eles não fugiram. Por quê? Quem era mais livre ali? Era Paulo ou o carcereiro? Quem era mais livre? Era Paulo ou o carcereiro? Era o Paulo. Por isso que quando a cadeia abriu, ele não fugiu. Por quê? Porque ele já era livre. Quem já é livre não precisa fugir, irmão. Ele não está fugindo. A cadeia abriu, ele disse: tem mistério aqui. Deus vai fazer alguma coisa grande aqui. E aquele que estava ali para cuidar dos prisioneiros era mais prisioneiro do que eles. E precisou ser cuidado. Depois Paulo foi na casa dele, ele cuidou das feridas de Paulo, e Paulo orou pela casa dele, e a casa dele então foi livre. Às vezes, para tornar os outros livres, Deus tem que te prender. Mas quando é Deus que te prende, não faz nada para fugir, só adora. Se é Deus que te prendeu, pastor, eu estou numa luta aqui, mas é o diabo. Não é o diabo, é papai. Papai te prendeu para você libertar quem está aí dentro. Às vezes você é preciso ser preso por Deus para libertar quem acha que é livre.
Pega isso no seu espírito. Muitas vezes você precisa ser preso por Deus para libertar quem pensa estar livre. Você já imaginou se Paulo não estivesse naquele navio, indo para Roma, em Atos capítulo 27? Paulo estava dentro do navio, a sorte, a liberdade daquele povo foi porque tinha um homem livre ali dentro. Homens livres libertam ambiente, Jackson. Eles não libertam só pessoas, eles destravam cidades, destravam ambientes, destravam empresas. Amém? Quando você for levar alguém na sua empresa para orar, leva alguém que é livre. Quando você for levar alguém na sua casa para orar, leva gente livre. Pessoas que estão livres. Livre de tudo. Mas que estão presas em Cristo. Estão absolutamente presas em Cristo. Não deixam. Pessoas que não deixam Deus agir a seu favor. Deus quer ter o privilégio de cuidar de você, querido. Amém. Abra comigo Romanos capítulo 6, meu Deus, a hora passa, né? Romanos capítulo 6. Vamos para frente, mas tá bom. Romanos capítulo 6. Glória a Jesus. Romanos 6, versículo de número 11. Eu estou livre hoje para alguém pagar a janta, irmão. Estou livre, estou disposto. Hoje eu estou disposto. Estou liberto. Não. Olha, viu? Aleluia. Glória a Jesus. Romanos 6, versículo 11. Olha que coisa linda está aqui. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não deve mais ter domínio sobre você. O pecado não pode ter mais domínio sobre você. Isso não significa que o diabo não vai continuar tentando. Isso não significa que o diabo vai desistir. Isso não significa. O pecado, eles guerreiam nos nossos membros, irmãos. O Senhor está dizendo o seguinte: você tem autoridade da cruz para lutar contra isso. Amém. Você tem autoridade da cruz. O livre-arbítrio é dado a quem é escravo de Cristo. Qual é o livre-arbítrio? Eu posso decidir Deus ou não Deus? Não, o livre-arbítrio é para você decidir não pecar. Livre-arbítrio é para você dizer não pecado, sim Deus. Não é para você decidir o que você quer da vida, porque você só deixou de ser escravo do pecado e agora você é escravo de Cristo. O livre-arbítrio é para você vir para Cristo e dizer assim: eu não quero mais você, pecado. Você tem o livre-arbítrio de dizer não, antes você não tinha. O que é que o povo podia fazer quando era escravo no Egito? Eles podiam fazer alguma coisa? Não, Faraó dizia, eles tinham que obedecer, porque escravo não pode decidir por si próprio. Escravo não decide por si próprio. Você já viu qual é a palavra que o crente mais diz? Principalmente o crente pentecostal: o sangue de Jesus tem poder. Isso não pode ser só uma falácia na sua língua, na sua boca. Isso tem poder. Isso virou chavão evangeliquez. Mas é realmente você está falando uma coisa certa,
com um posicionamento errado, porque você não acredita nisso que você está dizendo. A gente qualquer coisa diz, é só o sangue. A gente usa chavões evangeliqueis, e quando a gente precisa usar, eles não têm mais poder na nossa boca. Tem poder, mas não mais na nossa boca. Por quê? Porque a gente vulgariza as escrituras. A gente vulgariza os textos bíblicos. A gente conta piadinha de oração em línguas. A gente faz piadinha com textos da Bíblia que são poderosos e eficazes na nossa vida. O sangue de Jesus tem poder. E isso não é uma piada. Não deveria ser tratado como piada. Isso é verídico, é verdadeiro, isso é poderoso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, meu irmão. Amém? O fato é que Cristo acabou com a força do diabo. Ele não tem mais força contra você. Não tem. A força Deus deu para você. Ele te deu armas eficazes e poderosas, armas de defesa, armas de ataque. Mas a gente não se defende. No Egito eles não podiam fazer nada porque eles eram escravos à vontade de um homem, escravos à vontade de Faraó. Mesmo querendo, eles não podiam ser livres. Até que um dia Deus liberou uma palavra. Deus chama Moisés e diz: vai lá e diga para Faraó: deixa meu povo vir para que me sirva. Pronto, Moisés chegou diante de Faraó. Arão, fala aí, Arão. Fala aí que eu sou meio gago, fala aí. Aí Arão disse: ó, Deus mandou a gente aqui para você deixar o povo ir para que sirva. E Deus foi na frente para endurecer o coração de Faraó. O que é que Faraó pode fazer para impedir? Nada. Então por que Deus endureceu o coração de Faraó? Se Deus queria tirar o povo, por que ele foi na frente atrapalhar Moisés? Ele disse: Moisés, vai lá e tira o meu povo, porque eu vou na tua frente e vou endurecer o coração do Faraó para não deixar o povo ir. Faz sentido para você? Não faz. Deus disse: Moisés, vai lá libertar o povo, e eu estou indo na frente para te atrapalhar. Não, Deus não foi atrapalhar. Porque toda vez que Deus pratica justiça para alguém, alguém vai pagar o preço. Porque justiça e juízo estão na casa do Senhor. Deus estava praticando. Lembra o que ele falou para Moisés em Êxodo 3? Ele disse assim: ó, eu tenho ouvido, Moisés, vai no Egito buscar o meu povo, porque eu tenho ouvido o seu gemido. Vírgula, ponto. Versículo seguinte ele diz: porque eu também tenho visto a opressão dos seus opressores. Deus naquele dia foi fazer duas coisas: justiça para um povo e juízo para o outro. Quando Deus pratica justiça para um povo, alguém está pagando o preço, irmão. Deus não foi atrapalhar Moisés, ele foi fazer para um, foi liberar uma palavra de vida, e para outro foi liberar uma sentença de morte. Então, querido, mesmo eles querendo fazer algo no Egito, eles não podiam fazer nada, eles eram escravos. Abra comigo Êxodo 14, 26 a 31. Êxodo 14, 26 a 31. Aleluia. Eu vou ler do Êxodo 14, do 26 ao 31. Está escrito assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se tornem sobre os egípcios, porque os seus carros
sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força. Ao amanhecer, os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam de pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Pegou isso no seu espírito? Nunca mais o povo de Deus viu os egípcios. Nunca mais eles viram. Quando Deus abre o mar, Deus libertou o povo. Quando Deus fecha o mar, Deus tornou o povo livre. Ou seja, nunca mais vocês vão voltar ali. Amém? Nunca mais vocês vão voltar ali. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vos vereis. Vocês nunca mais vão ver eles. Pronto, acabou. Quando Deus fechou o mar e matou todo mundo, o que ele estava dizendo? Acabou, vocês não voltam mais ali. Mas eles levaram a mente de escravos juntos. Eles levaram a mente de escravos, e cada vez que o sapato apertava, dava saudade do Egito. Alguns queriam voltar para o Egito, saudade das cebolas, dos pepinos. Irmão, Moisés disse: eu recebi uma palavra para Faraó: deixa o meu povo ir para que me sirva. Pronto, Faraó, acabou, ponto final, perdeu, já foi, acabou, não tem mais nada que você possa fazer. Quando Deus libera uma palavra, ninguém pode fazer mais nada, amém? Não pode fazer mais nada. Eu estava em 1995, eu entreguei minha vida para Cristo, drogado, doido, varrido. Eu recebi uma palavra naquele dia, 1h15 da tarde, na casa da irmã Jacira. Estava na casa da irmã Jacira, tinha 9 pessoas, e ela começou a profetizar e declarar. Eu disse: olha, Deus vai te usar, você vai ser um pastor. Pronto, eu sabia que eu não podia fazer mais nada. Havia ainda desejos de drogas, ainda havia vontades das noites, ainda havia vontade de pecar. A vontade não saiu, ela ficou. O que saiu foi, caiu as correntes. Agora eu podia decidir. Agora eu tinha para onde correr, eu tinha um lugar, um consolo bem presente na hora da angústia. Agora eu tinha alguém de braços abertos me esperando e dizendo: você não precisa mais disso. Você não precisa mais afogar suas angústias. Você pode correr para mim, corre para o quarto, fecha a tua porta, porque eu vou estar em secreto e eu vou te abençoar. Pronto, daquele dia em diante eu sabia que não adiantava mais eu tentar, eu não ia conseguir, porque foi liberada uma sentença. Então eu comecei a trabalhar a partir daquela palavra. Me tranquei num quarto, fui buscar Deus, li a Bíblia toda em 3 meses, em 5 meses, li 2 vezes, fiquei doido. E eu sabia que eu tinha que mudar a vontade. Ficava quantas noites? Pergunta aí assim. Fazia 6 meses já que eu estava servindo ao Senhor. Um dia eu saí para ir para a igreja, fui usar droga. Escondi a Bíblia dentro da calça e fui. Um dia eu arrumei uma briga com ela para me sair sozinho. Você já estava na igreja? Já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Mas você não era liberto? Eu estava liberto, mas não estava livre. E aí tinha R$30 no bolso. Arrumei uma briga e saí. Entrei num táxi aqui na Stefano José Vanoli. O taxista já me conhecia. Homem, tudo bem? Tudo bem? Cara, eu disse: cara, me leva lá em tal lugar. Ele disse: cara, você não está na igreja? Eu digo: não quero mais saber de igreja não, cara. E ele fumando, jogando a fumaça em mim. Eu disse: cara, não pode largar de Deus não, velho. Pregando para mim. E eu disse: não, cara, hoje eu vou pisar na jaca. Eu não cansei, cara, não acontece nada, eu não consigo trabalhar, eu estou passando necessidade em casa, e tá doido, eu não quero mais. Quando eu desci do táxi, ele disse: espera aí que eu já volto. Eu disse: cara, não faz isso, velho, não faz isso. Eu digo: eu vou fazer, velho. Que eu entrei no beco. Eu entrei no bequinho. Tinha uma crente cantando.
Nasci para vencer, Jesus me ajudou. Ela não estava cantando assim afinado que nem eu. Mudou meu viver, sou vencedor. Uma música do Voz da Verdade. Que muita gente diz, é os unicistas. Pode ser o que foi, mas aquele dia me salvou. Aquele dia os irmãos Carlos Moisés, a voz dele na boca daquela mulher. Eu fui jogado na cerca. Eu fui jogado na cerca. Eu senti o amor de Deus. O Senhor disse, só depende de você, não depende mais de mim. O que eu tinha para fazer com você, eu já fiz. Eu te libertei. Agora, se você quer ser livre, eu te dei livre-arbítrio para isso. Você pode dizer não, porque eu já disse sim. Seja o vosso sim, sim, Fernando. E seja o vosso não, não. Eu tinha dito sim aqui fora, mas havia um desejo aqui dentro ainda. Naquele dia eu voltei, o taxista saiu, voltei chorando para dentro do táxi. Ele disse, ô mano, é isso aí, velho, é isso aí, quase chorou comigo. Me botou dentro do táxi, eu perguntei, quanto que vai ser a corrida? Não, vou cobrar 10 pila para ti, cara, só 10. Eu peguei os outros 20 e rasguei. E disse, diabo, nunca mais. Nunca mais, Satanás. Eu sou um homem livre. Um homem livre. Nunca mais. Nunca mais. Eu sou livre para dizer não. Diga para alguém que está perto de você, Micael, você é livre para dizer não. Você que está me assistindo, você é livre para dizer não. Você é livre. Livre-arbítrio não é para escolher Deus ou não escolher Deus. Livre-arbítrio é para dizer não para o pecado e sim para Deus. Livre-arbítrio é para ser livre do pecado e dizer sim para Deus. Você disse sim para Deus, já era. Amém. Antes de passar pelo mar, eles ainda eram escravos. Por isso que Faraó foi atrás. Mas depois que o mar fechou, eles celebraram. Cantaram um hino de vitória. Miriam pegou um pandeiro. Por quê? Porque agora eles realmente estavam livres. Os seus inimigos foram derrotados. Por que Jesus morreu na cruz e desceu? E foi lá pegar a chave da morte da mão do diabo. A chave da morte do inferno. O que ele foi dizer? Perdeu. Perdeu, eu estou tirando a tua força. Eu tiro a tua força hoje. Eu tiro a tua força. O meu filho agora vai poder dizer não para você e suportar. E quando ele dizer não, você vai ter que ir embora. Eu tiro a chave da sua mão, diabo. Amém. A chave da morte, do inferno. Eu tiro a chave da sua mão. Ele tirou a chave da mão do diabo. Amém. Ele chamou. Depois alguém disse, ó, pega a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus. Sabe o que é que Jesus fez? Ele deixou o livre-arbítrio para você dizer não para o diabo. Mas eu sou escravo de Cristo. E quem é escravo de Cristo não tem mais livre-arbítrio com ele. Diga não, querido. Acabou. Acabou. Amém? Você nunca mais precisa submeter de novo ao jugo da escravidão. O mar fechou. Os egípcios foram destruídos. Não tem mais soldado para te ferir. Não tem mais alguém para te castigar. Não tem mais faraó. Acabou. 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 Você pode ir. Só que eles foram e levaram a escravidão juntos. Levaram a prisão juntos. Levaram o medo junto. Levaram as dificuldades. E toda vez que a necessidade batia na porta, toda vez que o desejo batia na porta, toda vez que a vontade batia na porta, ele dizia, lá no Egito pelo menos a gente tinha coisa que comer. Eu me conformo com isso, irmão. Pessoas que têm saudade do pecado, saudade da escravidão. Você é livre, cara. Pessoas que têm saudade do pecado. Aleluia. Você é livre. Hoje Deus virou uma chave aqui em você. Uma chave poderosa na sua vida e no seu ministério. Amém? Para a gente ir indo embora. 2 Pedro capítulo 2.
Aleluia. 2 Pedro capítulo 2. Oh, meu Deus. Meu Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Diz assim: prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Você é escravo daquilo que está te vencendo. Do que um homem é vencido, ele é escravo daquilo que o domina. Você sempre vai ser escravo daquilo que lhe domina. Pastor, eu posso ser escravo da doença? Pode. Você precisa lutar contra ela. Você tem que liberar palavras que Jesus liberou na cruz. Se a minha Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, você tem que usar esse versículo, falar na cabeça do diabo até ele ir embora. Ele vai intimidar você o quanto, e cada vez que você recua, ele ganha um espaço, ele vai entrando. Toda vez que você dá um passo para trás, o diabo dá um passo para frente. Você é escravo daquilo que te domina. Paulo diz que nós estamos presos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E quando é que nós estamos nessa condição? Quando a gente está nessa condição, nós estamos impossibilitados de fazer algum benefício, algo em benefício próprio. A gente não consegue fazer algo pela gente. Quando você ainda está preso àquilo que te domina. Tem gente que está na igreja, irmão, servindo ao Senhor, mas ainda é escravo da ganância. É escravo do orgulho. É escravo do medo. Aquilo que te domina, está ali, deixa aqui. Prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que é que domina você? Não deixe isso te escravizar. Não deixe o vício te escravizar. Não deixe. Pode ser um sentimento, pode ser um objeto. Por isso que a gente faz primícias, irmãos, para ficar livre. Para orar, o objetivo da primícia é ser livre de tudo, desprendido de tudo. Esse é o objetivo de começar o ano dessa forma. Amém, querido? Pela primeira vez aquele povo estava na condição livre. No deserto livre, uma condição para eles totalmente desconhecida. Eles não conheciam essa condição ainda. Talvez seja por isso que a gente tem dificuldade de lidar com a liberdade, porque é uma condição que a gente ainda não conhece. Porque muitos de nós saímos da escravidão do pecado e ficamos escravos da religião. Nos prendemos a uma religião que nos cobra, que diz o que é que a gente precisa fazer. Quando eu queria o Espírito Santo, irmãos, muita gente disse para mim: você quer ser cheio do Espírito Santo? Faz isso, faz aquilo. Eu fiz tudo o que a cartilha me mandou. Mas um dia eu estava na minha casa, chorando, dizendo: Espírito Santo, eu só queria ser cheio de você. Ele disse: olha, o problema é esse, você quer me merecer. Então você faz tudo achando que eu vou vir porque você está fazendo algo. Eu não venho porque você merece, eu venho porque você precisa. O dia que você se sentir imerecedor, que você não precisa. Alguém disse para mim: você quer ser cheio? Dá o dízimo, eu dei. Você quer ser cheio? Vai no monte, eu fui. Você quer ser cheio? Faça isso, eu fiz. Jejua, eu fiz tudo como é para fazer. E um dia eu disse: Deus, eu só queria ser cheio do teu Espírito. Ele disse: esse é o problema. O Espírito Santo, ele não vem por mérito. Ele é uma dádiva. Ele é o penhor da sua herança. Ele vem porque você precisa dele. Sem ele você não vai conseguir continuar, Luiz. Eu quero te ajudar com isso nessa noite, querido. Amém, querido? Agora você pode decidir que você não é escravo. Amém? Se considera morto para o pecado. Então você vai poder decidir. Amém, querido?
Não se firme na justiça própria. E essa é uma mensagem muito perigosa essa, sabe? Porque muita gente acha, prega que você é o alvo de Deus, você é isso, você é aquilo. Não, você não é nada. Você é um mané. Eu só sou alguma coisa porque Jesus está aqui. E com Jesus eu passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus eu escalo uma muralha. Salmo 18, Davi diz: é Ele que me arma de forças, que faz os meus pés ligeiros como das corças, que me leva para lugares altos. Amém? Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me sucumbiram, mas o Senhor do seu céu me ouviu. Você está me entendendo? Você pode ser posicionado em Deus sim, você tem uma identidade em Deus hoje. Você pode ser livre agora, amém? Aquele que ainda está na impiedade não pode ser livre. O ímpio não pode ser livre. Só aquele que está em Cristo não se pode firmar. Por que muita gente não se liberta, pastor? Porque está preso em justiça própria. Isso implica que ela ainda está pecando. Porque o maior pecado que a pessoa tem é o orgulho da integridade. Ela se acha tão boa que ela não tem coragem de se submeter ao que Cristo fez na cruz. Esse é o maior pecado. É o pecado da integridade. É você se achar melhor do que aquilo que você é realmente. Ter liberdade, querido, significa que Deus deu-lhe a condição de você poder escolher a vida e rejeitar a morte. Eu espero que você receba essa mensagem hoje. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que está livre o suficiente para sair da sua cadeira e entregar a sua vida para Jesus. Alguém que diz: pastor, eu quero ser liberto e eu quero ser livre. Se tem alguém aqui nessa noite, está até difícil de vir aqui na frente, mas dá, bem ajustadinho ainda dá. Não dá? Dá, não dá? Dá, claro. Vocês ajudam? Claro. Ó, já arrumei um lugar para você. Só, ó, Moisés aqui, ó. Se você quiser entregar a sua vida para Cristo, hoje é a sua noite. É a sua noite. Porque você não vai ser livre de outro lugar. Talvez você é prisioneiro de psicotrópicos. Talvez você está aprisionado em algumas coisas que roubaram você de você mesmo. Eu quero convidar você para entregar a sua vida para Cristo hoje. Assim, pastor, na seca, assim? É, assim. Se você quiser, saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Começa. A Nayane está aqui, gente. Um espacinho para mim aqui. Que bom, Nayane, que você está aqui. Glória a Jesus. Vem cá, menina. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai mudar a sua vida. Vem cá, menina, vem cá. Espera, gente, não. Ei, calma, não perde a unção. Fica sentadinho. A unção, ela se movimenta. Senta aí. Vem cá para frente. Vem cá. Traz essas pessoas aqui mais perto de mim. Aleluia. Glória a Deus. Oh, gente. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou
do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar sem medo. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar, Abre o mar pra eu passar por ele. mostrou o seu perfeito amor. Tira essa letra aí, tira. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Já não sou Mais escravo do medo. Filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Esse é o segredo, você é um filho de Deus. E se o Filho vos libertou, você é livre, livre para servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus, gente. Estende a mão para eles aqui, povo. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta noite tão poderosa na vida dos meus irmãos. Obrigado pela tua graça sobre eles, Pai. Obrigado pela tua santidade sobre eles. Obrigado pelo teu amor sobre eles. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida deles um tempo novo. Foi para a liberdade que o Senhor os libertou. E eles nunca mais vão se colocar debaixo do jugo da escravidão. E eles serão participantes da natureza divina, como diz 2 Pedro 1,4. Participantes da natureza divina. Porque Deus te fez para ser livre. Porque essa é a natureza divina, natureza da liberdade. A natureza divina é uma natureza livre. E nós somos participantes da natureza divina. Amém? Deus é livre. E quer tornar seus filhos livres como Ele é. Amém? Jesus veio, se deixou morrer, para que você fosse livre. Como diz 2 Pedro 1,4, nós somos participantes da natureza divina. A natureza divina é liberdade, não é prisão, não é peso. Embora muitos religiosos ainda usam isso, que a mão de Deus vai pesar sobre você. A mão de Deus não pesa. A Bíblia diz em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa te abençoar. E nem os seus ouvidos estão tapados, que não possam te ouvir. Mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. A mão do Senhor está estendida. Deus é livre, a natureza dele é livre. Ele criou filhos para serem livres. A queda de Adão aprisionou a todos. Mas a morte de Yeshua, a ressurreição de Cristo, é suficiente para libertar e tornar todos livres. Eu só preciso crer. Pela fé. Eu preciso crer. Efésios 2,8. É pela fé que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É Ele que fez por você. Você não pode fazer nada para mudar isso. Aleluia.
Você pode ser bonzinho, bonzinho e não ser livre. Você pode ter muito dinheiro e não ser livre. Você precisa ser livre, aqui e aqui. E o problema não, a bênção é que tudo que está ao seu redor se torna livre quando você é livre de tudo. Pessoas vão se aproximar de você e vão se tornar livres também. As pessoas só de conversar com você serão livres. Só de ser ministradas por você serão livres. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor é liberdade. E aonde Ele está, ali há liberdade. Yeah. New city, new streets, same brothers on the grind. Let's go. We packed our bags, stepped out into the unknown. Two kids with big dreams, far away from home. First day in the city, man, everything was strange. Tall buildings, bright lights, whole life rearranged. Got lost trying to find our way to the dorm. Laughing about the struggle even when the world fell storm. But you were by my side and I was by yours. That's how real friendship opens every locked door. New city, but we never felt alone. Two hearts, one dream in a second-hand zone. Through the good, through the bad, through the nights we start. We survived cause we had each other's heart. Long nights studying, eyes burning like fire. Morning shifts at the cafe just to chase our desire. Dishwashing, cleaning, yeah we did every job. Minimum wage life, but we still walked tall. Every paycheck small, but the hope was big. Shared noodles for dinner, split the last fry when we joke. One day we'll feast like kings. Now we know every food store around the block like Ken. For street noodles, bubble tea, late night banh mi, fast food runs, hot pot funds, every bite was memory. Work breaks, lunch trays, running through the rain. Every step we took turned struggle into gain. People ask how we stay strong like that, cause real friends hold you up when the world fights back. When I fell apart, you pulled me together. When you lost hope, I said we'll make it whatever. Two shadows on the same road, never losing pace, walking side by side through the city's wild maze. Now when I look back, none of it feels tough, cause every hard time shared was more than enough. Yeah, we came to a strange city just to learn and grow. Didn't know the language of life, but we learned it slow. Through the hustle, through the pain, through the nights we cried, we survived, we thrive, cause we walk side by side. New city, new grind, but the friendship stays one of a kind. Yeah, we made it.